apesar dos nossos limites de atuação, porque nós somos engolidos parcialmente pelo grande volume de trabalho, pelos desafios a que a sociedade nos remete, nós vivemos um ambiente muito saudável, um ambiente de muito respeito, de muita solidariedade e, curiosamente, de muita aventura, no sentido de que nós estamos sempre buscando soluções. Esse sentimento de busca de solução, de buscar a novidade e buscar de forma solidária, em grupo, é algo muito rico. Daí porque é muito gostoso viver no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje é a vez do TST. Estamos com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, do Tribunal Superior do Trabalho, e também diretor da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. É uma alegria recebê-lo no Contraponto, ministro. A alegria é toda nossa. Espero fazer um ponto adequado e traduzindo a imagem do TST hoje para esse programa tão expressivo. Certamente o fará. Ministro, o trabalho dignifica o homem, é preceito constitucional. Mas, ao mesmo tempo em que o trabalho pode promover orgulho, ele pode fomentar revolta quando não se consegue encontrá-lo. Como lidar com esse fantasma? Olha, o não encontrar trabalho não só provoca a revolta, mas provoca a agressão daqueles que não veem o seu direito respeitado pela própria sociedade. Daí porque, na falta do trabalho, é que nós encontramos uma justificativa para muito crime e muita violência. Na falta do trabalho é que nós encontramos uma justificativa para muito crime e muita violência. Como é que se enfrenta isso? Receitas prontas eu acho que não há. Mas eu acho que há necessidade de haver uma preocupação de qualificação das pessoas, as pessoas estarem capacitadas a trabalharem, assim como uma busca de criar o Estado e a sociedade de forma geral, possibilidade de a pessoa se empregar. Ministro, hoje no Brasil, a aposentadoria significa essencialmente o afastamento do trabalho, verdade ou mentira? É uma mentira. A aposentadoria devia ser um prêmio para quem trabalhou, para quem ajudou o Brasil, para quem criou-se e criou uma família, devia ser o momento dele curtir tudo aquilo que ele fez. Mas hoje a aposentadoria significa um retomar de atividades, porque a vida hoje está tão complicada, ganha-se tão pouco, a pensão é tão pouca, que a pessoa se vê atirada no mercado de trabalho. Daí o lazer é substituído por um reinício de atividade. É lamentável, é lamentável. Ela não consegue realmente parar de trabalhar, ela tem que continuar trabalhando. Dizem que é vantagem, né, continuar trabalhando, que o trabalho faz bem. Mas continuar trabalhando por necessidade e continuar trabalhando intensamente é uma judiação para quem tanto trabalhou. É verdade. O senhor está intimamente envolvido com as leis trabalhistas. Entende justa e proveitosa para o país a aposentadoria compulsória dos magistrados aos 70 anos? Olha, nós vivemos recentemente essa questão aqui no nosso tribunal. Veja só, dois dos nossos colegas, o ministro Zé Luciano de Castilho Pereira e o ministro Ronaldo Lopes Leal, eles se afastaram por idade. Ambos, numa idade, vou dizer assim,
em que chegavam a um estágio de uma maior tranquilidade e, por que não dizer, maior sabedoria pela experiência acumulada. Então, se nós olharmos para o Supremo, nós vemos Sepúlveda Pertence se aposentando agora, Moreira Alves e tantos outros. Eu acho que está na hora do Brasil pensar sobre a aposentadoria, o que tem pensado sobre a saúde. Se hoje a expectativa de vida é maior, por que não pensar em aumentar a idade para a aposentadoria compulsória? Por que não pensar em aumentar a idade para a aposentadoria compulsória? 70 anos, nós estamos eliminando do convívio, na magistratura, de pessoas extremamente talentosas e, por que não dizer, mais experientes e mais sábias. Falemos um pouco sobre a Previdência Social. O Brasil gasta 15 vezes mais per capita com previdência e assistência social do que com educação fundamental e média. Isso é eficiente ou até mesmo justo para com as nossas crianças e jovens do futuro, ministro? Olha, até o termo previdência me faz despertar para um raciocínio. Previdência é o que vem antes. Então, eu acho interessante porque os benefícios previdenciários, na essência, são todos depois. É previdência relativamente a um problema de saúde, é previdência decorrente de um afastamento de serviço, é previdência por causa de uma aposentadoria. Seria ideal que os gastos da previdência fossem anteriores aos fatos. Sim. Principalmente os gastos da Previdência fossem ligados à própria saúde, à busca da saúde. Sim. Para que o brasileiro pudesse trabalhar mais. Agora, você me pergunta, é razoável gastar-se mais com a Previdência do que com a educação? Eu acho que se nós gastássemos mais com a educação, sim, nós teríamos muito menos gasto com a Previdência, tal como são feitos os gastos hoje. Quando eventos desagradáveis acontecem com o homem, principalmente o homem trabalhador, e a Previdência Social tem de intervir. Interessante é que estudos apontam que os jovens que convivem com aqueles que recebem aposentadoria se sentem, em primeiro lugar, desestimulados para o trabalho quando ainda não trabalham. Em segundo lugar, estimulados à informalidade quando estão no mercado de trabalho há pouco tempo. Como o senhor vê isso? Eu vou só, Cacilda, me ater a essa última colocação sua. Quem convive com aposentado volta para a informalidade. As estatísticas mostram isso. Não seria porque exatamente a aposentadoria é um valor tão pequeno que o jovem de hoje se vê estimulado a ir para a informalidade, porque na informalidade vai ganhar mais do que na formalidade. Daí porque ele prefere ter um resultado imediato, é próprio dos jovens, né? Ter um resultado imediato mais positivo, lhe possibilitando maior ganho, melhores condições de vida, do que se entregar à formalidade. E mostra uma outra coisa, Cacilda, como hoje as famílias dependem dos aposentados, com um salário baixo, mas hoje o aposentado, em quase 50% da família, é o referencial nessas famílias. É quem sustenta, né? Quem sustenta a família. Realmente, eu acho que o senhor tem razão mesmo, porque até, digamos, na nossa primeira fase da pergunta, realmente aqueles, acho que se sentem desestimulados ao trabalho, é porque pensam, nem vale a pena, talvez, trabalhar para ganhar esse tanto. O salário, o vencimento, não é estímulo ao trabalho. Não né? é estímulo, é verdade. Concluindo, ministro, generosa é a previdência que assegura uma vida digna e respeitável. A previdência brasileira é generosa ou não? Não, não é generosa. Eu não sou especialista em previdência, mas me parece que a questão da previdência está na administração. Aliás, o Brasil tem problemas crônicos de gestão, né? Há pouco nós vivemos essa crise aérea e se descobriu que a questão da crise aérea é gestão. A previdência continua a ser um desafio à gestão. Generosa não é. Ela pode ser pródiga no atendimento a uma grande multidão, mas generosa seria se ela possibilitasse uma vida agradável àqueles que vão a ela. Mas ela não consegue fazer isso. Não consegue porque a grande multidão vai à Previdência e não encontra a resposta satisfatória. Daí porque eu continuo dizendo, o problema da Previdência é fundamentalmente um problema de gestão.
Agora, para encerrar esse nosso primeiro bloco, ministro... Já vai encerrar? Já, infelizmente. Mas teremos o segundo ainda. Vamos a um tema completamente diverso desses todos. Vamos mudar totalmente de assunto. O senhor é mineiro da cidade de Pedro Leopoldo, a mesma do falecido Chico Xavier. Pois bem, são suas palavras. Foi o único santo vivo que conheci. Qual era a estatura espiritual de Chico Xavier, ministro? Olha, você me ouviu dizendo isso quando nos encontramos em São Paulo, né? Sim. Eu fui seminarista e faltavam 2 anos para me ordenar padre. Eu saí de seminário em 1965, estava no 2º ano de teologia. Quando eu digo que o único santo vivo que eu conheci foi Chico Xavier, eu estou a proclamar que a igreja é dos santos. A igreja que eu digo é a igreja do Cristo, a igreja é dos santos. E por que Chico Xavier foi o único santo vivo que eu conheci? Porque eu nunca vi pessoa tão generosa, tão simples, tão humilde e com os olhares tão voltados para o homem na sua maior grandeza, sim, que é a espiritualidade, o homem do desapego. Então, esse homem é quase como que, numa linguagem moderna, quase como que São Francisco de Assis. Ao passo que São Francisco de Assis convivia com a natureza e convivia com o homem, e por isso a igreja o proclamou santo, a igreja católica, Chico, a meu ver, foi, para mim, o único homem santo que eu convivi, porque era um homem que só via o homem enquanto homem, o homem como sendo o referencial de bondade e sendo uma oportunidade imperdível de ele espalhar o bem último e a entrega total, porque Chico era um homem de entrega total às pessoas. Eu simplesmente que tive a aventura de conviver com Chico quando eu era menino, lá na Fazenda Modelo. Eu digo que sempre, quando falo de Chico Xavier, eu me lembro dele e me emociono muito. Ele é um homem que tocava as pessoas por dentro. Ministro, agora, de seminarista, estudante de teologia para juiz do trabalho, ministro do trabalho. Como é que foi isso? Foi um giro aí de 360 graus? Vamos continuar a falar de coisas importantes, coisas espirituais. É porque certamente aquilo que a gente pensa que é o caminho, não é o caminho. A gente tem que estar sempre nas mãos de Deus. Deus é que conduz a vida da gente. Se você me perguntar, algum dia você imaginou ser juiz? Eu nunca imaginei ser juiz quando me tornei juiz. E vou lhe dizer mais uma, objetivamente, eu nunca me propus a ser ministro. A vida que me trouxe até aqui. É porque certamente, para alguma coisa, Deus queria que eu estivesse aqui. E estou aqui, espero nas mãos dele, para poder tentar fazer as coisas da melhor forma possível e dar testemunho da verdade do Cristo. Estamos certos disso, ministro. Bem, vamos interromper agora de fato esse nosso primeiro bloco. Você continue aí, que daqui a pouco estaremos de volta com o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, essa pessoa encantadora. Até daqui a pouco. Bem, de volta ao nosso segundo bloco com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula. Ministro, pois é, o senhor é enfático ao dizer que a sociedade brasileira é racista. Onde está o maior problema que os negros enfrentam nas relações de trabalho? A meu ver, em 2 aspectos. Primeiro, na qualificação dos próprios negros. É um problema de que se cogita hoje em busca de soluções. E eu acho que essa questão gradativamente vai ser superada. Mas há um outro problema. Que é o problema, a meu ver, da insensibilidade da sociedade como um todo. A sociedade não se apercebe que há uma discriminação. A sociedade não se apercebe que há uma discriminação. Uma discriminação velada, não é expressa. No trabalho, é necessário que se cuide desse aspecto. Conscientemente. Conscientemente, voluntariamente se abram as portas para o ingresso do negro. Porque o negro qualificado, ele vai certamente produzir
Tanto quanto. ou melhor. Ou melhor, exatamente. Cada Porque um é um. Cada um é um e ele se sente mais desafiado que o outro. Tenha certeza disso. Mas afinal, as leis existentes bastam ou não bastam para bem combater o preconceito racial? Ora, a lei não basta para nada. Você vai me desculpar eu fazer essa afirmativa. Porque se lei bastasse, o Brasil seria outro. Porque se lei bastasse, o Brasil seria outro. A solução não está na lei. A solução está na cultura de descobrir os valores da lei e vivenciar esses valores. Nós temos leis suficientes. Bastaria que nós as implementássemos, que nós tivéssemos cuidado em ler a lei e aplicá-la. Dizer que a lei brasileira é suficiente significa redescobrir a lei. Então, acho que nós precisamos redescobrir a lei. Porque a lei já, a partir da Constituição, ela coloca o racismo como um crime inafiançável. Inafiançável. No entanto... No entanto, não é por ser crime, mas nós temos condutas racistas. Quanto às cotas nas universidades, o ministro é a favor? Sou. Sei que é um tema polêmico, um tema que ocupa pesquisadores. Eu sou professor, eu dou aula na UNB, onde eu vivencio o fato de que é uma presença cada vez mais acentuada dos negros, o que é um ponto de referência para a transformação da própria sociedade, mas saliento. Quando eu digo que sou a favor de cotas, como toda cota, até por princípio estabelecido pela própria ONU, em sua Convenção 111, é uma medida de caráter transitório, é uma medida temporária. O senhor dança tango, ministro? Tango não. Eu não tenho nenhuma vocação de argentino. Se você me dissesse que eu gosto de samba, porque eu não posso negar minhas origens africanas, você acertaria. Não é? Que eu gosto de música popular brasileira, você continuaria acertando, porque eu não posso negar minhas origens. Gosto muito de música, gosto muito de ouvir música, gosto muito de dançar, mas música brasileira, principalmente o samba. Bom, então eu refaço a pergunta. O senhor também dança tango? Dançar tango